Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fluxo em Ações. Eu sou o Jean, criador do canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer aquele estudo semanal sobre os ativos que chamam a atenção para a próxima semana. Acompanhem comigo, bora pro vídeo. Então hoje eu vou estar gravando aqui pela webcam, eu não estou em casa, então não vou poder gravar pela câmera. A qualidade aí vai estar um pouco prejudicada por causa disso, mas não tem nenhum problema. Então, o Ibovespa, desde que a gente identificou aqui essa divergência entre topos e fundos, ele vem aqui no movimento de impulsão e agora fazendo aqui um movimento de correção. Então, uma grande possibilidade dele perder esse fundo e acabar vindo aqui para baixo. Uma coisa que eu não tinha identificado é essa formação aqui dessa cunha ascendente. Então, geralmente o alvo dessa cunha ascendente a gente utiliza a projeção aqui desde o ponto em que ele perde aqui o movimento da cunha, e aí a gente tem alvo para essa figura aqui em 101 mil pontos, o Ibovespa. Então posso considerar aqui um alvo plausível esse próximo fundo. E também não vamos esquecer desse canal de baixa aqui maior que o Ibovespa está trabalhando. Então o dólar, desde que ele deixou esse candle aqui, ele deu uma puxada bem forte para cima. Porém o que me chama a atenção aqui é que mesmo o dólar subindo, o ABV ele não acompanha esse movimento. Então eu estou tendo uma divergência aqui também entre a alta no preço do dólar e o indicador não está acompanhando. A Petrobras fez um movimento então de ABC, ele testa a média de 200 e dá uma virada para cima. Então esse padrão ele é um movimento de continuação, movimento ABC, também conhecido como mergulhada dupla. Então Petrobras indicando um movimento aí de alta para os próximos dias. Já a Vale querendo armar aqui um pivô de baixa, então o Vale faz esse movimento, posso considerar uma onda 1, esse movimento uma onda 2, e agora caso ela confirme a perca desse fundo aqui, ela armaria uma onda 3 para baixo. Então, os próximos alvos de Vale seria 84,87, 83 e 77. A JBS que a gente havia comentado na semana passada, ela foi exatamente no alvo 18 e 21. Posso até colocar o mouse em cima desse candle aqui, você percebe que a mínima dele foi exatamente no primeiro alvo de Fibonacci, dessa perna aqui de alta espelhada para baixo. Então agora eu teria que aguardar aqui um movimento de lateralização ou um movimento de pullback, para aí tentar mais entradas aqui na venda em JBS, próximo alvo R$ 17,08. SLC, então, eu havia comentado que eu gostaria de aguardar ela ficar um período lateral e aguardar a média móvel de 20 se aproximar dos preços. Então a média móvel ela se aproxima, ainda não tenho interesse em fazer nada em SLC, vou continuar aguardando, esperando que ela fique mais um período lateral. A Hypera eu comentei a possibilidade de compra, ela ganhando essa região, porém ela não me demonstra aqui muita força nesse movimento. Então, esses últimos candles aqui que ela ficou lateral, eu tive esse último candle de saída, mas ele não está me demonstrando muita força. Então, o Ibovespa caindo, talvez o ideal seja ficar fora aí da IP3. A Eternit também eu comentei que eu iria aguardar ela fazer uma lateralização até se aproximar aqui da média móvel de 20, essa linha vermelha. Então ela faz aqui um movimento de recuo e agora ela me deixa movimento de halt na média móvel, um retorno à média. Ainda não tenho interesse em fazer nada, eu vou aguardar então ela fazer um movimento aqui de impulso, correção, e aí ela saindo desse movimento eu vou pensar por compras em Eternit. A EZTEC então também confirmou aquele movimento esperado, então ela estava aqui num padrão de continuação e agora ela já faz um movimento de impulso, faz uma correção. E agora se ela vem perder esse fundo aqui, ela vai fazer o que a gente chama de trick entry, que é quando ela arma um pivô antes do rompimento do fundo. Então ela seria uma entrada melhor do que você aguardar ela romper o fundo, porque você teria a possibilidade ali de ter uma condução melhor do trade, conduzir stop e tudo mais. A CVC também, então, essa linha era aquela mínima histórica que teve lá na época do auge do pânico no coronavírus, e aí ela também faz aquele movimento esperado. Então ela perde o fundo, arma pivô e agora vindo testar aqui essa região do fundo. Então para perder esse fundo eu gostaria que ela fizesse aqui um recuo e até de preferência ficasse alguns dias laterais para aí vir perder esse fundo.
azul, então eu estava dias monitorando, aguardando ela perder essa região de preço aqui em R$11,09. Então depois que ela perde, ela afunda rápido aqui para baixo, inclusive perde o último fundo lá em 9,36. Agora, para poder pensar em mais vendas em azul, teria que aguardar um recuo e aí deixar um sinal de venda. A CN eu estava monitorando aqui a possibilidade desse pivô de baixa, ela arma o pivô e agora ela está caindo aqui meio devagar. Então esse gráfico é de 60 minutos. Aqui pelo gráfico diário você consegue ver que ela quase não evoluiu, mas ela acionou o trade. Então vamos ficar de olho aí que CSN ainda continua aí com um movimento com possibilidade aí de baixa para os próximos dias. E o último que eu havia comentado, então, foi o movimento do milho. Então aqui contrato futuro de milho, ele tinha feito esse movimento e aí aqui nessa região ele me mostrou aqui um sinal de venda, é um padrão aqui de continuação no movimento. Ele até chega a vir testar esse fundo aqui, porém ele acaba retornando para cima. Então uma forma que eu utilizo quando eu faço uma entrada, por exemplo o milho eu não entrei, mas se eu tivesse feito a venda nessa região aqui, no momento em que ele veio tocar essa região de fundo, automaticamente eu já puxo o meu stop para o 0 a 0. Então se o preço volta, eu acabo não saindo no prejuízo. Então ele tinha alvo em 86,5, então ele não foi direto para o alvo, mas como a venda teria sido aqui e aí ele toca aqui numa região de suporte, eu não vou deixar esse trade virar para o negativo. É claro que o stop técnico ainda estaria aqui, então eu ainda estaria dentro do trade, mas assim, para mim, psicologicamente falando, eu evito operação que estava me dando ali um certo lucro voltar e deixar ela virar para o negativo. Então nessa situação eu teria saído, porém o milho continua num padrão baixista. Então para eu pensar em compras ele teria que ganhar esse topo aqui, aí sim ele armaria aqui uma possibilidade de um fundo duplo. Semana passada eu comentei da movimentação aqui da Bolsa Americana, então SP500 ele vem aqui num padrão de impulso, e aí ele vem testar essa região de topo. Então nessa situação ele até me deixa aqui um candle de compra, mas eu gostaria de ver ele fazendo um movimento de impulso, correção, ganhando essa região aqui para eu continuar pensando em compras na Bolsa Americana. LT eu aguardava ele vir para cima, ganhando essa região aqui. Ele acabou fazendo o movimento inverso, então ele acaba vindo aqui para baixo. Nessa situação não tenho mais interesse em compras aí nos títulos do Tesouro Americano. E aí as outras ações que eu havia comentado também, Amazon, Tesla, Facebook, Microsoft, todas elas seguem num padrão aqui meio de lateralização. Então eu vou continuar monitorando, caso a Bolsa Americana faça aquele movimento que eu comentei, então eu vou ficar de olho nessas ações para eu buscar por compras. O minério aqui ele está numa situação delicada, então esse movimento aqui que ele acabou fazendo, ele pode ser tanto um pullback para continuação no movimento, ou ele já pode ser aqui um movimento de impulsão, recuo para continuação no movimento. Então a próxima semana ela vai ser bem importante aí para o minério de ferro e também para as ações da Vale e da CSN. O petróleo então eu posso considerar aqui que agora ele está dentro dessa região aqui, que pode ser tanto um canal de baixo como um padrão de continuação, uma lateralização para ele continuar caindo. Então por enquanto, para mim o petróleo ele vai ficar dentro dessa região aqui encaixotado por mais algum tempo. E as criptomoedas fizeram um movimento aqui armando um pivô de baixa, então o Bitcoin e as outras moedas seguem o mesmo padrão. Porém, esse movimento pode ser um ABC para continuação no movimento de alta. Então, se ele passa um período lateral e faz aqui um movimento de impulsão e saída nesse movimento, seria um padrão aqui para continuação de alta no gráfico semanal. Então, como esse movimento que ela fez nas últimas semanas, ele foi bem forte, é natural que ele haja aqui um recuo. Então, de repente, aqui pelo semanal, se na próxima semana ele fica lateral e deixa aqui um candle verde, ele formaria aqui um padrão de continuação. Então, poderia até considerar aqui um movimento de impulsão onda 1, um movimento de correção onda 2. E aí aqui a gente até poderia ver um Bitcoin aí indo lá para cima dos
30 mil dólares. E também o Ethereum, que estava nessa movimentação aqui de lateralização, eu aguardava ele lá um pouco para cima de 1.800 dólares, acabou não indo, então ele voltou aqui. Então, por enquanto, não tem interesse em compras aí em Ethereum. E as outras criptomoedas também, elas estão seguindo todas o mesmo padrão. E agora vamos para as ações que chamam a atenção aqui na Bolsa Brasileira para a próxima semana. Então, começando com a Ambev, ela fez um movimento de lateralização, e aí agora ela já atinge o alvo que era em 12,64. Os próximos alvos de Ambev estão em 12,30 e 11,76. Porém, agora a Ambev não me mostra nenhuma entrada, teria que aguardar aí um novo movimento para buscar por novas vendas. As ações da Ambipar, ela me mostra aqui uma possibilidade então do movimento de continuação de baixa. Sexta-feira ela deixou esse candle aqui. Então esse candle é conhecido como doji. Geralmente pro lado que ele romper ele tende a andar. Como eu estou interessado por vendas em Ambipar, ele perdendo essa mínima, eu vou ficar monitorando talvez uma possível entrada aqui na venda em Ambipar e o stop ou nessa região ou nesse topo. As ações da Amer3, elas vêm num padrão de continuação de baixa. Repare que quando ela fez esse movimento de alta, os candles que foram se formando, eles foram candles estreitos, então ele meio que mostra assim que não tiveram tanta força na alta. Ele é um movimento típico de pullback para continuação no movimento. E aí veja que quando ele faz um movimento de baixa, os candles eles já são candles maiores, candles com movimentação um pouco mais forte. Então a Amer3 ela me mostra uma possibilidade de continuação no movimento de baixa. Então ainda vou continuar monitorando, caso ela venha perder aqui os 64 centavos, a plataforma ela nem me mostra aqui os alvos em Amer3, então seria alvos abaixo de zero. As ações do Banco do Brasil, ela está num padrãozinho bem bacana aqui de continuação no movimento. Então depois dela fazer esse movimento aqui, ela faz um retorno aqui à média móvel de 20, e agora ela já me mostra aqui meio que um movimento de pivô de pré-rompimento, um pivô aqui que acontece após essa lateralização. Então o próximo alvo nas ações do Banco do Brasil é lá em 43,35. As ações da Brasil Foods também saiu num padrão bem bacana aqui de continuação do movimento de baixa. Então eu tinha esse movimento de impulsão, aqui uma possibilidade de formação de bandeira que acabou não indo direto, ela fez uma lateralização. Porém nesse movimento aqui onde ela faz o impulso, lateraliza, e aí ela faz o movimento de saída. Então agora ela já vem aqui testar o fundo que era em 6,62. Inclusive ela já me faz aqui um movimento de pullback e confirma o pivô saindo desse movimento. No Brasil Foods tem alvos lá em 4,94, próximo alvo. Uma ação que não mostra nenhum sinal de recuperação são as ações da Melius, a Cash 3. E agora ela já vem com um candle aqui perdendo o fundo que era lá em R$1,01. Então ela perdeu esse fundo e agora o próximo alvo é lá em 68 centavos. Uma ação que está bem bacana aqui dando sinais de compra seria as ações da Cielo. Então depois ela fazer esse movimento aqui, querendo demonstrar aqui um pouco de fraqueza no papel, ele acaba voltando para cima. Inclusive já posso considerar aqui que ela já tem um pivô aqui saindo desse movimento. Para ela ter um movimento mais limpo, ela teria que ganhar aqui essa região dos 5,45. As ações da CSAN, as ações da Cosan, ela faz um movimento aqui já me indicando que ela tem grande chance de perder o fundo em 15,23. Então ela já tem aqui uma saída num pivô. Ela já tem uma saída nesse pivô de baixa. Talvez a melhor situação de venda seria aguardar ela retornar, tocando aqui nessa LTB, ou até ela aguardar perder o fundo 15,23. Então ela perderia o fundo e aí não é ela fazer o pullback, aí buscaria por vendas na região aqui do retorno ali no 15,23. As ações da Espaço Laser também vem no movimento aqui de continuação de baixa. Então ela tem esse pivô armado e agora ela faz esse movimento aqui de lateralização.
Ela já me indica aqui uma possibilidade de pelo menos vir testar o fundo em 1,10. As ações da Ferbasa também está bem bacana para uma continuação. Então o principal destaque para as ações da Ferbasa é o OBV ascendente. Então eu tinha esse topo aqui em 58,50, mas veja que o ABV aqui, mesmo o preço estando em 57,80, o ABV ele já está trabalhando acima, então é um sinal que está entrando mais dinheiro nesse papel do que quando ele estava aqui nessa região aqui do topo. As ações da Frasli, Fras3, ela faz aqui um movimento de impulso, correção, e aqui ela já me deixa um candle com um possível sinal de compra. Geralmente, quando a gente faz uma entrada nessa situação aqui, uma entrada técnica, a gente faria a compra nessa região e colocaria o stop nesse fundo. Então ele seria um stop aí de uns 60, 70 centavos aproximadamente. Porém, se eu venho aqui no gráfico de 60 minutos, eu vejo esse movimento aqui acontecendo. Então todo aquele que anda no gráfico diário, ele é toda essa estrutura aqui formada. Porém, para acontecer essa estrutura, ele fez esse movimento aqui. Então, nos 60 minutos eu tenho já um pivô de alta confirmado. Então, uma forma que eu utilizo de entrada nessa situação, na abertura das ações na segunda-feira, eu já vou comprar elas a mercado. E em vez de eu deixar o meu stop aqui abaixo de 9,85, eu vou deixar meu stop abaixo desse fundo aqui. Porque se isso aqui for uma formação de um pivô de alta e ele realmente confirmar uma tendência de alta, ele não pode vir acabar perdendo esse fundo aqui. Então o meu stop ele vai ser bem curtinho. Ao invés de eu ter um stop lá de 60 centavos por ação, eu vou ter um stop aí de uns 15 a 20 centavos por ação. As ações da LOGG3 também tá num movimento aqui bem interessante. Então, fazendo esse movimento de retorno, ele me traz aqui uma possibilidade aí de uma continuação no movimento. O destaque aqui também vai para o preço, que está nessa região aqui, abaixo desse topo. Porém, o OBV já trabalha acima do topo anterior. Então, já me indicando aí uma grande possibilidade de continuação no movimento. Então, aqui a gente pode estar vendo essa ação vir testar ali a região da média móvel de 200 em R$ 20,70 aproximadamente. As ações da M Dias, ela já me mostra aqui então que ela está perdendo aqui a média móvel de 200, trabalhando abaixo da média móvel. Eu vou ficar monitorando caso ela venha perder essa região de preço aqui. Então aqui ela armaria um pivô antes da perda do fundo. Então vou continuar monitorando. As ações da Prio também, ela fez aqui um movimento de ABC. E aí ela já veio no movimento de saída, então é o padrão de continuação de alta. Então o próximo alvo para as ações da Prio é lá em 46,31. E por último, as ações da Soma. Então ela perde o último fundo que era lá em 8,86. Então o próximo alvo dela fica lá em 7,48. Então tem aí uma boa movimentação para baixo. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou venda, então esses são apenas os estudos que eu faço semanalmente. E era isso, então se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixe nos comentários. Valeu, um abraço, até a próxima.